Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no vlog Espiral das Bacantes. Eu aqui de novo no quadro A Arte. E hoje eu venho falar de um Deus que eu gosto muito. É um Deus muito complexo, muito abrangente e bem profundo. Eu admito aqui para vocês particularmente que mesmo estudando e tendo vivências com ele já, eu ainda não me sinto preparada totalmente para falar sobre ele. Não porque eu não saiba, e sim pelo fato dele ser grandioso demais para a gente entender somente em poucas palavras. E o deus de hoje é Hanuman, é o deus do panteão hindu, o famoso deus macaco que todos conhecem, nem todos, né? Ele é um deus pouco difundido e pouco cultuado, assim como todo o panteão hindu. Todos conhecem, todos sabem, mas poucos cultuam, até porque muitas pessoas não acham que esse panteão se encaixe dentro da cultura do paganismo. Mas enfim, Hanuman é um deus macaco, né? Inicialmente ele não era tido como um deus, e sim simplesmente como um herói, mas depois da morte de Rama, que foi a pessoa a quem ele devotou a sua vida, podemos dizer assim, ele se tornou imortal justamente por essa devoção que ele tinha aí por Rama. Eu vou tentar fazer um resumo da história de Hanuman para vocês, porque é uma história muito comprida, é muito longa, envolve muitas pessoas e muitos deuses, e daria um vídeo muito longo se eu colocasse tudo aqui. Então eu vou tentar não me estender muito e ficar o mito dele eu vou fazer concisamente e depois eu vou me deter mais no que ele significa e simboliza, ok? Hanuman, ele é um fiel amigo, é um fiel parceiro e é tido como um herói no mito, né? Até mesmo na cultura hindu. Ele é muito cultuado no panteão hindu. Ele, dizem alguns, que é um avatar, né, de Shiva. E ele era fiel escudeiro, podemos dizer assim, de Rama, que é um avatar também de Vishnu. Rama, ele era um príncipe, né, um herói aí também por muitos, e ele era casado com Sita. Quando o pai de Rama decidiu colocar ele no trono, ficou muito ferida, porque ele ia colocar o filho de uma outra esposa no trono, e não o filho que ele tinha com ela. E tem uma história que essa mulher, ela se sacrificou, ela fez um sacrifício, não um sacrifício literal, né? Mas ela fez um sacrifício para o pai de Rama não morrer em um certo período aí do mito, que ele sofreu um acidente, estava sofrendo perigos, e ela estava junto com ele, e ela sacrificou parte do seu dedo para ele não morrer, né? Eu não vou entrar muito nessa questão, porque daí já envolve outras coisas, mas em suma é isso. E para agradecer, o pai de Rama disse que ele lhe concederia desejos, 2 desejos em agradecimento. E ela naquele momento não quis aqueles desejos porque ela não necessitava daquilo naquele momento. Quando chegou o dia de Rama pegar o trono, como ela ficou ferida, o orgulho, né, ferido, ela jogou esses desejos. Ela falou, não, é agora que eu vou lançar os meus desejos. E disse para o pai de Rama, olha, eu quero os meus desejos agora. E ele falou, então diga quais são. Eu quero que você enclausure, exile Rama por 14 anos, para ele não poder tomar o seu trono. Eu quero que você nomeie o nosso filho como seu sucessor. O pai de Rama, como ele não quebra promessas nunca, até porque na cultura hinduísta essas questões, promessa, né, o poder da palavra é muito grande. Então
ele realmente prometeu e ele cumpriu. Então ele fez isso realmente com muita dor no coração, até porque ele ia ter que exilar o filho dele num lugar bem distante por 14 anos. Mas ele fez. E Rama, muito compreensivo, ele obedeceu. Ele levou então Rama e Sita, sua mulher, a um lugar para eles ficarem exilados lá. Era um lugar muito bonito, né? Um lugar florido e tal. Eles estavam bem. E eles estavam bem. E chegou uma mulher nesse local e tentou seduzir Rama, porque ela ficou muito compadecida e muito encantada com tamanha beleza e tentou seduzi-lo. Mas Rama sempre foi muito fiel a Sita, né? E falou para ela tentar com uma outra pessoa que estava lá, que era um outro homem, que se chama Lakshmana, né? Que estava com eles lá, que é irmão de Rama. Porém, Lakshmana também não quis a moça. E essa moça, ela é irmã, em algumas vertentes do mito, é chamada também de tia ou cunhada de Ravana, que é um demônio. Em vingança a isso, Ravana foi nesse local, se disfarçou e raptou Sita, que é a mulher de Rama. Daí aconteceu muitas coisas no mito, e entre essas coisas entrou Hanuman, que é quem ajuda Sita e Lakshmana a recapturar Sita desse local, que é a prisão de Lanka, né? Que é a cidade onde ela foi presa, que é a cidade do demônio Ravana. Hanuman foi então, ele se disfarçou de inúmeras formas. Quando Rama, Lakshmana e Hanuman chegaram ao local, eles viram que era impossível eles atravessarem aquele local. Por quê? Porque da onde eles estavam tinha um mar muito grande para atravessar. E como Hanuman tinha dons que era aumentar de tamanho, mudar de forma, ele se aumentou. Ele aumentou da extensão do oceano para chegar até o outro lado, que seria a cidade de Lanka. Se disfarçou de macaco e de outras criaturas para poder chegar até Sita e levar esse recado para ela, falar que eles estavam ali para capturá-la e se fosse preciso eles iam lutar. Encontrado Sita, ela lhe deu um anel para levar para Rama, né? E Hanuman lhe deu outro anel, que é o que estava com Rama. Porém, Ravana descobriu Hanuman. E infelizmente a luta começou, né? E dizem no mito, dizem que até os deuses temeram essa luta. Um irmão de Ravana, que é o demônio, ajudou Rama a matar esse demônio. Rama, ele estava flechando, né, arcando flechas na cabeça desse demônio. E quanto mais cabeças ele tirava, mais cabeças crescia. Por incrível que pareça, acredito que esse seja um costume dos demônios hindus, né? Porque com Kali aconteceu a mesma coisa, mas enfim. Daí o irmão de Ravana disse a Rama para acertar uma flecha no umbigo de Ravana, que lá estava o centro da energia que fazia crescer outras cabeças nele e ele nunca morrer. Rama foi lá e acertou essa flecha no umbigo de Ravana e aí conseguiu salvar Sita, foi tudo muito bem, muito bom e etc. A história dos dois é uma história muito bonita, né? Assim, saindo um pouquinho, porque nada está desligado. Hanuman e Rama, eles não estão desligados. Na verdade, há vertentes que digam que eles são um só, porque eles são avatares de dois deuses da trindade hindu, né? Que é Shiva, Vishnu e Brahma, né?
Então dizem que na verdade eles podem ser um só. Então a história deles não está desligada em essência. Portanto, a história de Rama e Sita é uma história muito bonita, um pouco até muito triste. Quando eu fiquei sabendo da história deles pela primeira vez, eu me comovi bastante, porque Sita, ela tinha que ser fiel e tinha que ser pura. Portanto, a partir do momento que ela foi para o jardim da cidade de Lanka, que é o jardim de Ravana, o demônio, ela se tornou impura, porque ninguém acreditava que ela não tinha tido nada com aquele demônio. Embora Rama tenha salvado Sita, ele não quis mais ficar com ela justamente por esse motivo. Ele pensou que ela havia sido infiel, mas não por ela, e sim porque Ravana, ele capturava mulheres para ser suas servas. Daí Sita falou: então se você não me quer mais, que seja providenciado o meu funeral, já que eu não vou conseguir viver com o seu desprezo. Então Rama invocou o deus do fogo para jogar Sita no fogo, já que ela queria morrer. Quando ela foi para o fogo, o deus do fogo subiu com ela intacta nos braços. E Sita ficou novamente com Rama, né? Eles ficaram juntos novamente. Por quê? Na verdade, Rama, ele já sabia, quando ele ficou em exílio, ele já sabia que Ravana ia raptar Sita, né? E ele, com isso, quando Sita foi raptada, ele ficou 13 dias, 13 ou 14 dias, em meditação, sem comida e sem água, para ele conseguir uma conexão maior com os deuses. Porque ele era um mortal, pessoal. Rama, ele era um mortal. Ele era um herói, ele era um príncipe mortal. E com isso ele conseguiu a conexão com os deuses e também o deus do fogo. Sita, na verdade, foi como se ela tivesse uma morte quando ela foi raptada por Ravana. Uma parte de sua alma foi e a outra ficou, que era a parte pura, a parte fiel. É como se a parte que foi com Ravana tivesse morrido juntamente com ele, né? Tanto que quando Sita vem a Rama de novo, ele fala ao deus do fogo que devolva a minha Sita, que é na verdade toda a Sita, na verdade, por completo, né? Inteira novamente. Essa história é muito bonita. Aonde entra Hanuman nessa história, Pandora? Eu não tô entendendo nada. Hanuman, pessoal, ele é um fiel escudeiro, é um herói, é realmente aquele parceiro de guerra, aquele parceiro de jogada. Ele realmente é muito fiel a Rama, é realmente muito fiel a Vishnu e a Shiva. E muito depois de Rama morrer, ele ainda teve muita devoção e ainda continuou fiel a Rama. E isso fez dele um imortal, um deus. E consequentemente isso, Shiva deu a ele outras pessoas para que ele pudesse proteger, outras pessoas para que ele pudesse auxiliar. E por isso perdura aí a história de Hanuman. Esse mito que eu acabei de contar, pessoal, ele é muito mais comprido que isso. Tem muitas outras versões e envolve muitas outras histórias. Eu dei aqui somente uma base bem concisa mesmo. Se vocês se interessarem, que é uma história muito legal e bonita, muito rica também, vão aí, pesquisem por vocês. Esse mito, ele faz parte de um documento, na verdade, um poema, uma crônica, uma história, sei lá como queiram chamar, chamada de Rayanama, que é um escrito que faz parte dos Vedas. Vedas são as escrituras sagradas do hinduísmo. Esse Hanayama, ele fala sobre essa história, e tem Hanayamas, podemos dizer assim, de outras histórias, e eles escrevem de uma forma o mito, mas claro, assim como todo mito, tem a história da cultura dos deuses, a história daquela cultura, no caso o hinduísmo, por trás daquilo. Então, na verdade, muitas pessoas pensam que Hanayama é simplesmente um escrito
de história, simplesmente um mito. Mas na verdade, para o hinduísmo, o Ramayana é uma escritura muito, mas muito importante. Tanto que esses deuses que eu falei para vocês agora e esse mito são deuses e mitos muito influentes dentro do hinduísmo. Hanuman, pessoal, ele tem vários epítetos, inúmeros mesmo, vocês nem imaginam quanto. Muitos nomes impronunciáveis, podemos dizer assim, mas são muitos realmente. Ele é conhecido por muitos nomes, tá? Ele realmente é um deus muito sagrado e muito importante. Ele tem os poderes, né, podemos dizer assim, de mudar de forma, se transformar em outros animais e também de aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho. Ele na verdade tem 5 cabeças, né? E essas 5 cabeças são cabeças de animais que foram necessárias para matar o demônio. Hanuman, pessoal, ele é um deus muito importante. Não só para minha caminhada, para minha também, eu já vivenciei algumas coisas com ele e é maravilhoso. Mas acredito que deveria ser para a caminhada de todos, porque Hanuman, ele é a representação da dedicação. Ele é a representação da devoção, da fé, do companheirismo, da amizade, do perfeito amor e da perfeita confiança. Hanuman, ele é totalmente fiel a Rama e a Sita até o último momento. Ele é totalmente fiel a todos aqueles que ele se propõe a ajudar, que ele se propõe a servir. Hanuman, ele é um deus que serve outros deuses. Isso é maravilhoso. Ele vem passar a mensagem pra gente de devoção, de fé, de entrega realmente àquilo que você faz, né? A quem você serve. No caso, a gente aqui, a gente pode colocar como devoção ao nosso caminho, devoção aos deuses que nós servimos, até mesmo devoção ao próprio Hanuman, que é aquele que concebe essa força de fé, essa força de devoção. Dentro de um círculo mágico, nós estamos totalmente, num círculo mágico verdadeiro, nós estamos totalmente em conexão com a energia de Hanuman. Nós queremos ou não, ou então conhecendo Hanuman ou não, porque estamos em perfeito amor e perfeita confiança. E Hanuman, ele vem trazer justamente essa mensagem de perfeito amor e perfeita confiança para aqueles com quem você convive, para aqueles com quem você realmente ama, para aqueles com quem você faria de tudo. Hanuman, ele é tão fiel a ponto de fazer qualquer coisa por Rama, Sita ou qualquer um que lhe sirva. Ele é um deus da amizade. Então Hanuman vem passar essa mensagem para você. Você consegue entender o quão profundo e quão importante ele é dentro da arte? É preciso que você tenha dedicação dentro da sua arte, é preciso que você tenha devoção para com os seus deuses e, por que não, para com o seu caminho, para com os seus sacerdotes e para com a sua família espiritual. Até mesmo com você. Por que não devoção para com essas pessoas? Ah, porque são somente pessoas. Não, não são somente pessoas. São pessoas que são pedaços de deuses na sua vida. Assim como Rama e Sita era para Hanuman. Pedaços de deuses. Você, com a sua família espiritual, você precisa confiar, você precisa ser cúmplice, você precisa sim ter devoção, principalmente aos seus sacerdotes, que são pessoas mais velhas que você em todos os quesitos e que vieram antes e te ensinam coisas inexplicáveis. Graças aos meus sacerdotes, eu posso dizer, graças aos meus sacerdotes, eu me transformei numa pessoa que eu não sabia que eu era. Não que eles fizeram isso por mim, não. Eu entendo que eles me deram as chaves para eu abrir as portas que já existiam dentro de mim, para isso acontecer na minha vida. A Luara tá falando com vocês aqui também. Então é essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje, tá? Essa mensagem de fé, essa mensagem de devoção, de entrega ao caminho. Hanuman, quando você se conecta com ele, ele te proporciona tudo isso e muito mais. Eu acho que é um Deus que necessitava ser conhecido por todos, porque
Eu respeito e amo qualquer manifestação de deuses, mas eu fico pensando dentro de mim, que deuses que têm essa noção de fé e devoção para com outros deuses? Não existe nenhum que eu conheça, até agora pelo menos, que não Hanuman. Hanuman, ele é um deus muito querido, é um deus que me acompanha assim, mesmo que inconscientemente na minha caminhada mágica, pois sempre que eu estou ali reunida em família, ele está presente. Sempre que eu estou ali dentro de um círculo mágico, ele está presente, porque ele é a representação do perfeito amor e perfeita confiança. Ele é a representação da devoção. Então, essa é a mensagem que eu vim passar para vocês hoje sobre Hanuman. Pessoal, estudem bastante, se caso vocês se interessarem por esse Deus. Estudem bastante, porque ele é muito complexo. A história dele é muito longa. E tem uma série de versões. E também ele tem uma série de faces para vocês também explorarem. Porque eu tenho certeza que ele vai ser um grande companheiro de caminhada para vocês. Ele vai ali caminhar lado a lado com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham apreciado o assunto e admirado muito esse Deus maravilhoso que a gente conheceu hoje, tá bom? Continue esperando com a gente, um beijo e até a próxima! Jai Siya Ram, Jai Jai Hanuman. Jai Siya Ram, Jai Jai Hanuman. Jai Siya Ram, Jai Jai Hanuman. Jai Siya Ram, Jai Jai Siya Ram, Jai Jai Hanuman. 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 Mas depois da morte de seu Rama, que é saúde, filha. Ele é muito cultuado na cultura. E ele levou então Sita e Rama a uma ilha. Então é essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. De novo, caminhão do gás, não é possível. Desculpa, menina. What?